Filomena Real e ponto. Os fatos que precificaram os mercados nessa semana de leilão de arroz, nessa semana de MP de PIS e COFINS, uma semana que começou bem e até quinta-feira era festa na floresta, lá fora, mas aqui no Brasil não. A coisa por aqui tá muito esquisita já há algum tempo. Mas vamos aos fatos. Vamos começar aqui, porque é muita coisa hoje. Vamos falar de arroz. Com muita briga, né, os arrozeiros, lá, os produtores de arroz do Rio Grande do Sul entraram com uma liminar para cancelar o leilão da Conab, que anunciou um leilão para compra de 300 mil toneladas de arroz, pagando até R$5. O arroz que será vendido a 4 com a logomarca do governo federal, R$4 o quilo. Então, de cara, nós já estamos subsidiando, nós porque o dinheiro é nosso. O arroz está sendo comprado com dinheiro público e nós já estamos subsidiando R$1 por quilo, porque o arroz foi comprado a 5 e será vendido a 4, com a logomarca do governo federal em ano de eleição. Isso não pega muito bem, não. Mas vamos para o arroz, que a coisa, eu acho que esse arroz vai dar uma indigestão na mesa da Janja e do Lula. Já estão falando que o nome do arroz é Tia Janja, em alusão ao tio João. Então tem o arroz tio João e agora o arroz Tia Janja. Bom, R$1 de subsídio nessa primeira compra de 263 mil toneladas. O governo não conseguiu arrematar as 300 mil. Nessas 263 mil toneladas, nós pagamos R$1.316.000.000. Nesse 1.316.000.000, nós já entregamos de subsídio 20%. Por quê? Como o arroz será vendido a 4 e ele foi pago a 5, de cara já tem 20% aí que não serão recuperados. Além disso, eu estava lendo o edital e achei um negócio muito interessante. Quer dizer, depende, né? Interessante nada. O buraco é mais embaixo. O governo, ele colocou as praças onde o arroz deveria ser entregue. E várias praças, por exemplo, se não me engano, Brasília, Porto Velho, essas praças, ninguém quis entregar arroz nem em Brasília, nem em Porto Velho, em outras localidades. Então, gente, esse arroz vai chegar e para chegar em determinadas praças, nós vamos ter um custo aí de logística, porque é o governo que está vendendo, então o governo tem que fazer o arroz chegar na rede de distribuição, na rede de supermercados. E quem é que vai pagar esse custo? Porque geralmente, quando você importa uma commodity, você importa e coloca no preço o produto até em determinado porto, ou no caso desse edital do leilão, até em determinada praça. A praça que será mais bem servida de arroz nessa primeira compra, Recife. Das 263 mil toneladas, 30 mil toneladas serão entregues em Recife. Mas vamos acompanhar isso aí, hein? E outra coisa, tem que ver se o arroz tem a mesma qualidade do nosso arroz e se ele será bem recebido pelo público brasileiro. Esse é um aspecto. Então, primeiro, um aspecto de custo. O segundo aspecto é que o governo ele fez essa intervenção porque ele poderia simplesmente ter zerado a alíquota de importação e deixado que o setor privado corresse o risco de importar arroz sei lá de onde, já que os produtores de arroz afirmaram que tem arroz, que não vai faltar arroz no Brasil. O que o governo pode estar fazendo, e isso aí vai ter um custo muito alto se acontecer, é colocar uma pressão no preço do arroz dos gaúchos, que estão numa situação extremamente delicada e tem um arroz. Então o governo está entrando para pôr preço, para derrubar com preço tabelado, com dinheiro público, colocando pressão no mercado. Gente, não é essa a função do governo. Segundo o governo, ele quis evitar a especulação, mas na verdade ele tomou uma decisão precipitada e ele pode prejudicar sim o mercado dos produtores gaúchos.
e causaram uma confusão usando o nosso dinheiro. Repito, isso não é a função do governo, mas deixa o arroz chegar. A primeira compra tem que chegar até setembro. O governo estima que chegará nos próximos 60 dias. Mas, pelo edital, se não me engano, é até o dia 8 de setembro. Vamos pular o arroz, isso ainda vai dar muito, não vai dar risoto, não. Não vai dar risoto nem arroz carreteiro. Vai dar uma indigestão o arroz da tia Janja. Outra coisa que a gente tem que discutir é a MP do PiscoFins. É outro tiro no pé. O governo está desesperado porque ele gastou antes de arrecadar. E agora ele quer arrecadar de qualquer jeito. E não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Então, foram muitas as promessas de campanha, muitos os aumentos de número de ministério, muitos os aumentos para o funcionalismo público, para Bolsa Família, isso e aquilo. E agora a gente está vendo que as despesas estão crescendo numa velocidade muito maior do que as receitas. E veio a desoneração dos 17 setores da economia, que foi votada pelo Congresso. O presidente vetou e fizeram um acordo para valer esse ano. Para compensar essa desoneração, criaram essa MP. Uma MP que vai mexer com crédito tributário, meus amigos, e vai dar pano para manga, porque pela Constituição o setor exportador ele tem direito a usar esses créditos tributários. Então nós vamos ter briga, judicialização e uma coisa muito pior. O governo está tirando do setor exportador competitividade, cobrando esse imposto, quer dizer, não é cobrando o imposto, não permitindo a compensação dos créditos tributários. E isso pega setores extremamente importantes para a balança comercial e, no mercado interno, setores básicos. Nós estamos falando do café ao petróleo. Então, isso vai em cima de café, de soja. O agro será muito prejudicado, assim como a cadeia do petróleo, assim como a cadeia de medicamentos. Então, outro tiro no pé. E a Confederação das Indústrias promete brigar, e tem que brigar. Cada um tem que cumprir o seu papel. E o governo está fazendo as coisas de forma atabalhoada. Ou seja, o governo Lula está fazendo exatamente o que o Lula prometeu. Primeiro a gente ganha, depois a gente vê como é que faz. Não tem planejamento, não tem um programa, um projeto de Estado, tem um projeto de poder. E projeto de poder, a população brasileira tem amadurecido. A democracia é nova, é adolescente, mas o povo não é tão bobo assim não. E as entregas não estão sendo feitas. E todas as medidas que estão nessa fome de arrecadação, elas estão deixando empresários e população com cabelo em pé. Bom, além do PiscoFins, aqui já falei da medida. Bom, vamos para o mercado financeiro. Sexta-feira, payroll. Os números do payroll desmancharam toda aquela expectativa criada pelos números do PCE, né, daquele índice de inflação americano dos gastos, né? E o payroll veio forte demais. A geração de 272 mil novas vagas lá nos Estados Unidos assustou até os mais otimistas, que previam 220 mil, na média de 185 mil. E o que aconteceu depois que o payroll foi divulgado na sexta? Todo aquele embalo das bolsas pelo mundo, o índice Nasdaq, o índice S&P, haviam batido recordes históricos de valorização até quinta-feira. Quando chegou na sexta, junho, festa junina. Olha a cobra, é mentira. O que aconteceu? As bolsas caíram, o dólar subiu em relação às principais moedas do mundo, através do DXY, a alta foi de 0,81, e as taxas de juros subiram nos Estados Unidos. Eu estou falando nos Estados Unidos e no mundo, porque o Brasil, o negócio aqui, a percepção de risco, ela piorou há 2 semanas. Com essa semana, são 3 de queda no índice Bovespa, alta no dólar e alta nos juros. A Selic não cai mais, pode escrever aí. Vai ter a reunião do Copom na semana, sem ser essa semana que começa no dia, nós estamos hoje
Hoje é sexta, estou gravando hoje, sexta. 7, 8, 9, na semana, né, que começa dia 10, a reunião é dia 18. Terça e quarta-feira lá da próxima, sem ser essa semana, na próxima. Mas enfim, a Selic deve permanecer em 10,5, mas hoje o payroll já azedou o mundo, que influenciou o Brasil. Se isso não bastasse, veio o Haddad. O nosso ministro da Fazenda resolveu conversar com representantes do mercado financeiro e só piorou as coisas. Ele falou em contingenciamento, ele deixou claro que tem que arrecadar e que o cobertor está curto, e aí o mercado financeiro, que já estava ruim, ficou péssimo. A bolsa caiu 1,73%. O Haddad chegou, segundo o Haddad é fake news, mas a interpretação dos membros do mercado que estavam na reunião é da possibilidade de mudança no próprio arcabouço. Aí o negócio, né, desandou. O dólar foi para 5,32. A bolsa já acumula uma queda de 9% no ano. Só hoje caiu 1,73. As ações da Petrobras desmancharam, caíram quase 4%. Então, gente, a Magda Chambriard vai apresentar a nova diretoria na segunda-feira. E o rumor é que o pau está quebrando entre os partidos aliados do governo pela indicação de diretores da Petrobras. Vocês querem indicativo mais forte do que esse, de que os destinos da Petrobras estão sendo traçados por ingerência política e não por decisões técnicas? E aí vem o Banco Central, que vai trocar de presidente. Será que daqui para frente, lá em dezembro, né, que o Roberto Campos Neto sai, será que o Banco Central tomará decisões técnicas com influências políticas ou decisões puramente técnicas? E foi isso que aconteceu. Então, estamos há 3 semanas precificando a piora das contas públicas, a ingerência política aonde não deveria haver, em empresas estatais, a ingerência política que pode acontecer em um Banco Central independente, e é isso. O preço do Brasil hoje está com muito desconto. O Brasil está descontado pela falta de percepção futura de um crescimento sustentável. O crescimento do PIB, que foi divulgado essa semana, de 0,8%, é uma peça no retrovisor. Para que a gente continue gerando crescimento, mantenha o nível da taxa de desemprego aí em 7,5%, né? O desemprego caiu, a geração forte de empregos, para que isso seja sustentável, se o governo não fizer a parte dele, não tiver responsabilidade fiscal, isso tudo vai ficar no retrovisor. E o mercado precifica o para-brisa. O que o mercado está precificando, bolsa em queda, juro em alta e dólar em alta, é a falta de gestão da coisa pública. Eu fico por aqui.